Imagine estar vivendo em um lugar onde as lendas e os mitos são mais reais do que você jamais imaginou. Em uma remota vila de Kalimantan, a lenda da cobra gigante, Nyai Lintan, sempre foi contada ao redor das fogueiras, como uma história de advertência, até que, uma noite, a criatura da sombra se revelou, colocando em risco a vida de todos. O que começou como uma história de terror rapidamente se transformou em um pesadelo real e mortal, e os moradores perceberam tarde demais. A cobra não era um monstro, mas uma protetora. Mas o erro deles ao tentar caçá-la trouxe um desastre que ameaçou apagar a vila do mapa. Fique conosco até o final e descubra o que realmente aconteceu quando a lenda de Kalimantan se tornou realidade. Você quer que o YouTube te avise quando eu postar um vídeo novo? Aperte o botãozinho vermelho que assim que tiver vídeo novo no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai perder mais um vídeo fantástico como esse. Agora que se inscreveu, vou continuar a história. O Lago Krama ficava escondido entre as densas florestas de Kalimantan, longe dos olhos curiosos e dos caminhos mais frequentados. Era um local quase sagrado para os moradores das aldeias próximas, um ponto onde poucos se atreviam a ir, especialmente à noite. O mistério que envolvia aquele lago era tão profundo quanto suas águas escuras e imperturbáveis. A lenda de Nyai Lintan, a serpente gigante que supostamente habitava suas profundezas, era transmitida de geração em geração, uma história temida e reverenciada, mas também cheia de respeito. Nos dias ensolarados, o lago parecia ser apenas uma vasta extensão de água tranquila, refletindo o céu como um espelho perfeito. No entanto, à noite, as coisas mudavam. Quando o sol se punha e a neblina começava a se formar sobre a água, o lago parecia ganhar vida. Diziam que, nessas horas, os olhos de Nyai Lintan podiam ser vistos sob a superfície, brilhando com uma luz vermelha intensa, observando todos que se aproximavam. Alguns afirmavam ter ouvido seu rugido distante, como um trovão rolando nas colinas, mas ninguém jamais se atreveu a confirmar o que acontecia lá. A história de Nyai Lintan era contada ao redor das fogueiras, especialmente nas noites mais escuras, quando o vento soprava mais forte e a lua cheia iluminava o lago. Os anciãos falavam com voz baixa, como se temessem invocar a ira da serpente, e os mais jovens escutavam em silêncio, o medo crescendo em seus corações. A lenda dizia que Nyai Lintan não era uma simples criatura, mas uma protetora do lago, uma força da natureza com o poder de manter o equilíbrio e garantir que os humanos não abusassem da terra. Alguns acreditavam que ela estava ali para proteger a aldeia de desastres naturais, mas outros, os mais céticos, consideravam a serpente uma invenção de histórias para assustar os ingênuos. Apesar de ser considerada apenas um mito por muitos, a lenda de Nyai Lintan nunca deixou de ser temida. As pessoas evitavam o lago, especialmente à noite. Alguns pescadores que tentaram pescar no Lago Krama durante a escuridão nunca mais retornaram. Suas redes e barcos eram encontrados abandonados às margens, mas eles nunca apareceram, como se o lago os tivesse engolido. A aldeia sabia que existia uma linha tênue entre o que era real e o que era apenas superstição, mas o medo coletivo mantinha todos afastados da água, como se algo invisível estivesse vigiando cada movimento. Nas margens do lago, uma pequena cabana de madeira pertencente a um velho pescador era o único ponto de contato entre a aldeia e o lago, mas até mesmo esse homem, conhecido como Pacarto, não ousava se aventurar mais do que o necessário. Ele sabia das histórias, sabia do poder de Nyai Lintan, embora jamais tivesse visto a serpente com seus próprios olhos, sentia a presença dela todas as noites quando estava perto da água. Pacarto, com seu rosto enrugado e mãos calejadas, não era de falar muito, mas quando perguntado sobre o lago, ele sempre respondia com uma única frase: algumas coisas é melhor deixar quietas. Era essa a atmosfera ao redor do Lago Krama. Um lugar de mistério, temor e, em muitos casos, ignorância. Mas algo estava prestes a acontecer, algo que tiraria a lenda do campo das histórias contadas ao redor das fogueiras e a colocaria no centro da vida real. E esse evento, que ninguém poderia prever, mudaria a história da vila para sempre. Com o passar dos dias, a estação de pesca estava em seu auge, e os pescadores da região se preparavam para uma das épocas mais ricas de pesca. Alguns deles, mais ousados, se sentiam prontos para desafiar o lago e as suas histórias.
A pressão para trazer mais peixe estava aumentando, e a competição entre os pescadores fazia com que alguns esquecessem das antigas advertências. Mas para os mais velhos, o lago e a serpente eram um aviso claro: não mexa com o desconhecido. Naquela noite, um jovem pescador chamado Jaca, conhecido por sua coragem, decidiu que iria desafiar o lago Krama. Jaca era determinado, sempre disposto a testar os limites, e a história da serpente gigante, para ele, não passava de um conto para amedrontar os fracos. Ele acreditava que era mais esperto do que qualquer superstição e que poderia pescar no lago como em qualquer outro lugar. Em um ato de desafio, ele partiu sozinho em seu barco, desconsiderando as advertências de seus amigos e até mesmo de Pacarto. Enquanto Jaca navegava em direção ao centro do lago, uma sensação estranha o envolvia. O vento havia cessado, e uma neblina espessa começava a se formar ao seu redor. Ele tentou se concentrar no que estava fazendo, lançando suas redes na água com a esperança de que o lago lhe oferecesse uma boa colheita naquela noite. Mas, à medida que o tempo passava, ele não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. O que Jaca não sabia era que o lago Krama estava prestes a revelar mais do que ele jamais imaginou. Jaca sempre fora conhecido por sua coragem. Desde jovem, ele desafiava os limites, fosse na pesca, nas trilhas da floresta ou em suas aventuras diárias pela aldeia. Para ele, as histórias do lago Krama eram apenas velhas lendas contadas para assustar crianças e pessoas que preferiam viver em segurança. Seu espírito destemido o impulsionava a buscar novas experiências, a testar sua coragem, claro, a trazer o maior peixe da aldeia. Para ele, aquele lago misterioso não passava de um obstáculo que ele estava determinado a conquistar. Naquela noite, o céu estava claro, com a lua cheia iluminando a aldeia e suas redondezas. O vento soprava suavemente, mas Jaca sabia que a calma da noite podia ser enganosa. Ele estava acostumado com a pesca nas águas agitadas do lago, mas naquela noite algo parecia diferente. Quando o pescador se aproximou da margem do lago, observou que a neblina estava começando a se formar, criando uma camada espessa sobre as águas, quase como um véu sobrenatural. Ele sorriu, achando que aquilo apenas tornava o ambiente mais misterioso, mas não o desanimou. Era ali, entre aquela névoa fantasmagórica, que ele acreditava que o maior peixe poderia ser encontrado. Com o remo em mãos, Jaca remou até o centro do lago, onde a água parecia mais escura e profunda. As sombras da floresta ao redor do lago pareciam se esticar para dentro da água, criando reflexos distorcidos. Ele não se importava com o que os mais velhos diziam. A lenda da cobra gigante era, para ele, apenas uma história para manter os mais fracos afastados. Ele não temia algo que nunca tinha visto, e se fosse necessário, provaria para todos que o medo não passava de uma ilusão. Enquanto ele começava a lançar suas redes na água, a neblina parecia intensificar-se. A sensação de frieza ao redor de Jaca se intensificava a cada remada. Ele sentia que o ar estava mais denso, e sua respiração se tornava mais difícil, como se o próprio lago estivesse tentando engolir tudo ao seu redor. No entanto, Jaca não se deixou abalar. Ele estava ali para pegar o maior peixe da sua vida, algo que iria colocar seu nome na história da aldeia, e não se deixaria intimidar por nada. A primeira hora foi tranquila. Ele não conseguia perceber nada de anormal. Mas aos poucos, ele começou a ouvir o som da água se agitando ao redor do barco. O movimento parecia estar vindo debaixo da superfície, como se algo grande estivesse se aproximando. Jaca parou por um momento e olhou para o fundo escuro do lago, mas não viu nada. Ele riu para si mesmo, afastando o pensamento de algo sobrenatural. Provavelmente um cardume de peixes, pensou, tentando racionalizar a sensação crescente de desconforto. Mas, então, o barco começou a balançar de forma estranha. Não era uma simples ondulação vinda do vento, mas uma força profunda que vinha de baixo, uma agitação que parecia vir das profundezas do lago. Jaca, já com o coração batendo mais rápido, segurou a borda do barco com firmeza. Ele olhou para a superfície da água, tentando entender o que estava acontecendo, mas não havia sinais de peixes. Tudo estava calmo novamente. Ele começou a remar de volta para a margem, mas,
Antes que pudesse alcançar a costa, a água ao seu redor se agitava ainda mais, como se algo gigante estivesse subindo de baixo. A névoa estava mais espessa agora, cobrindo o barco completamente. Foi quando Jaca viu pela primeira vez o reflexo. No fundo da água, ele percebeu algo se movendo rapidamente, deslizando entre as sombras da noite. Seus olhos se arregalaram e seu corpo congelou de medo. Uma forma gigantesca, tão longa e sinuosa quanto a própria noite, estava subindo para a superfície. Era uma serpente. Uma cobra gigantesca, com escamas brilhando como prata sob a luz da lua. Seus olhos, vermelhos como fogo, brilhavam com uma intensidade ameaçadora, fixos em Jaca com um olhar penetrante que parecia hipnotizá-lo. Ele tentou se mover, mas seus músculos estavam paralisados pelo medo. A serpente não estava se aproximando por acaso. Ela estava observando, como se soubesse que ele a havia desafiado. O que antes parecia uma lenda agora estava se tornando uma realidade. Jaca sentiu o ar ao seu redor se tornar pesado, e um grito silencioso se formou em sua garganta, mas ele não conseguia emitir som. Ele sabia que tinha feito um erro, que havia desrespeitado algo que não compreendia, mas já era tarde demais para voltar atrás. O que ele não sabia era que a serpente não estava ali apenas para atacar. Ela estava ali para testá-lo. O barco balançou violentamente, e Jaca perdeu o equilíbrio, caindo na água gelada e escura. Ele afundou, tentando nadar para a superfície, mas a água estava pesada demais. Ele sentia as escamas da serpente tocando sua perna, como se a criatura estivesse se preparando para agarrá-lo e arrastá-lo para as profundezas do lago. O terror tomou conta de seu corpo enquanto ele lutava para escapar, mas a serpente parecia ser mais rápida, mais forte do que qualquer força natural que ele já tivesse enfrentado. Por um momento, Jaca pensou que seria o fim, que aquela lenda que ele ignorara por tanto tempo finalmente o alcançara. Mas então, quando ele já não podia mais aguentar a pressão da água fria e das forças que o puxavam para baixo, um estrondo enorme reverberou pelo lago. A serpente, aparentemente, recuou, e Jaca foi arremessado de volta à superfície, ofegante e em pânico. Ele se agarrou ao barco, tremendo de medo, mas ainda assim não conseguiu entender completamente o que acabará de acontecer. O lago estava mais calmo agora, e a neblina parecia ter desaparecido, mas Jaca sabia que nada mais seria como antes. Ele remou de volta para a margem, seus olhos fixos na água, temendo o que ainda poderia estar à espreita nas profundezas. Ele sabia que o Lago Krama não era apenas um corpo de água qualquer, mas um lugar sagrado e proibido, guardado por uma força que ele nunca deveria ter desafiado. E aquela serpente, Niai Lintan, não era uma lenda, mas uma realidade. Quando Jaca retornou à aldeia naquela manhã, os raios do sol já estavam se estendendo pelas montanhas, mas a atmosfera ao redor de Krama parecia carregada, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ele não falava muito, apenas olhava para os outros pescadores e moradores com um olhar distante e assombrado. Suas mãos estavam tremendo, e suas roupas estavam encharcadas e cobertas de lama. Mas o mais assustador de tudo era a expressão em seu rosto. Algo em seu olhar dizia que ele tinha visto algo que nunca poderia ser esquecido. As palavras de Jaca estavam travadas, mas os olhos, esses falavam mais do que qualquer história que ele pudesse contar. Seus lábios estavam secos e rachados enquanto ele tentava explicar o inexplicável. Eu vi a serpente, a cobra gigante. Ela estava lá, no fundo do lago. Sua voz falhava, mas quando ele tentou continuar, seu corpo não conseguia mais suportar a pressão. Jaca caiu de joelhos, seu olhar perdido e desesperado. O medo o consumia por dentro, e a dor de sua experiência o tornava incapaz de relatar o que ele havia presenciado. A aldeia, que até então nunca tinha acreditado nas lendas do Lago Krama, agora estava imersa em um silêncio inquietante. As palavras de Jaca espalharam-se rapidamente pelas casas, e logo a pequena vila estava tomada por um murmúrio de preocupação e incredulidade. O povo de Krama, que sempre acreditou nas histórias contadas pelos mais velhos, se encontrava em um estado de pânico. Aquilo que até então era apenas uma lenda assustadora agora parecia ter se tornado realidade, e a dúvida sobre o que fazer a seguir estava tomando conta de todos.
Os mais velhos, que haviam vivido a vida inteira com as lendas sobre o lago, sabiam exatamente o que isso significava. O medo que se espalhou entre eles não era apenas o medo de uma serpente gigante, mas o medo do que estava por vir. Eles sabiam que Niailintha não era apenas uma criatura que atacava indiscriminadamente. Ela era uma guardiã do lago, e sua presença não significava boa sorte para quem se atrevesse a desrespeitar seu território. Aqueles que quebravam o equilíbrio natural e profanavam o lago podiam desencadear forças muito mais poderosas do que imaginavam. Logo, os homens da aldeia começaram a se reunir. O líder local, o ancião Rama, convocou uma reunião urgente para discutir a situação. Ele era um homem sábio e respeitado, conhecido por sua experiência e pelas histórias que contava sobre as forças antigas que protegiam a região. Mas mesmo Rama, que passará a vida inteira estudando as lendas, nunca imaginara que os avisos antigos se tornariam tão palpáveis. Niailintha não é uma criatura comum, disse Rama, com sua voz grave e cheia de sabedoria. Ela é mais que uma simples serpente. Ela é uma força da natureza, um espírito que guarda o lago há séculos. Se ela se manifestou, é porque o equilíbrio foi rompido. Seus olhos estavam pesados de preocupação. Jaka cometeu um erro fatal ao desafiar o lago, e agora todos nós pagaremos o preço. As palavras de Rama reverberaram pela aldeia, mas o medo não havia sido dissipado. Muitos começaram a murmurar entre si, questionando se realmente era possível controlar ou combater a fúria de uma criatura tão poderosa. Alguns dos jovens pescadores, movidos pela adrenalina e pela necessidade de provar sua coragem, começaram a sugerir que eles se armariam e caçariam a serpente, sem perceber o grande erro que isso representava. Se a serpente matou Jaka ou causou o que quer que tenha causado a ele, devemos pegá-la de volta, disse Adi, um dos pescadores mais ousados da aldeia. Nós podemos capturá-la, aprender a controlar esse monstro e provar que temos o poder sobre o lago. Não devemos temer uma simples cobra. A reação dos mais velhos foi imediata. Não toquem no lago, advertiu o ancião Rama. Ela não é apenas uma cobra. Se você tentar atacar Niailintha, vocês estarão desafiando algo muito maior do que imaginam. O que está no lago não pode ser controlado. Mas as palavras de Rama não foram suficientes para acalmar os ânimos. A tensão na aldeia estava crescendo, e um sentimento de revolta e medo começou a tomar conta de todos. Os mais jovens, especialmente, estavam ansiosos para provar seu valor, e muitos começaram a planejar uma expedição para capturar ou matar a serpente, enquanto outros ficavam divididos entre a dúvida e o pânico. Naquela noite, a aldeia inteira estava em alerta máximo. O som das vozes, os sussurros e o murmúrio das discussões podiam ser ouvidos em toda parte. As casas estavam com as portas trancadas, e as poucas luzes que iluminavam o vilarejo pareciam fracas e impotentes diante da escuridão crescente. O medo do desconhecido tomava conta do coração de todos, enquanto as lendas antigas voltavam a assombrá-los. O lago, à distância, parecia mais silencioso do que nunca. A água escura, coberta por uma espessa neblina, refletia a luz da lua como um espelho distorcido. Ali, no coração daquela vila, algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria para sempre o destino de Krama e de seus habitantes. O que ninguém sabia era que a decisão tomada naquela noite levaria a aldeia a um erro fatal, um erro que jamais poderia ser desfeito. Enquanto a vila se preparava para o que fosse acontecer, Jaka, sentado sozinho à beira do lago, olhava para as águas, tentando entender o que tinha feito. Ele agora sabia o que a serpente realmente representava, mas era tarde demais para voltar atrás. O mal que tinha sido despertado não poderia ser contido, e as escolhas feitas por ele e pelos outros teriam um custo alto demais. O amanhecer no vilarejo de Krama estava envolto por uma quietude tensa, como se a natureza também estivesse apreensiva pelo que estava prestes a acontecer. O som das aves ainda não havia se feito ouvir, e uma névoa espessa pairava sobre o lago Krama, ocultando suas águas e dando ao cenário uma aparência ainda mais sinistra. Dentro das casas, os moradores se reuniam em pequenos grupos, discutindo a melhor forma de lidar com a ameaça de Niailintha. A tensão era palpável. Enquanto isso, os jovens pescadores, liderados por Adi, se preparavam para a expedição.
A energia deles era uma mistura de entusiasmo e medo, um desejo de provar a si mesmos diante de algo que não compreendiam totalmente. Adi, o mais audacioso de todos, estava determinado a ser o herói que desafiaria a serpente e traria a paz à aldeia. Hoje, vamos pôr fim a esse mistério, disse ele, com uma convicção que parecia inabalável. Vamos enfrentar a cobra e mostrar que estamos no controle. Rama, o ancião, havia tentado, em vão, dissuadi-los. Ele sabia que o erro estava prestes a acontecer, mas sentia-se impotente diante da determinação dos mais jovens. Lembre-se, Adi, a serpente não é um inimigo a ser derrotado, alertou o velho. Ela não é uma simples criatura. Ela é o espírito guardião do lago. Se desafiar você, ela irá se vingar. Adi não ouviu. Ele já tinha decidido o que fazer, e ninguém, nem mesmo os mais velhos, o faria mudar de ideia. Os pescadores, armados com lanças improvisadas e facas, seguiram em direção ao lago. O caminho até o local onde Jaca havia avistado a serpente era árduo e íngreme, mas nada parecia deter os jovens. O som das suas vozes e risadas abafava o silêncio da manhã. Eles não tinham a menor ideia do perigo que estavam prestes a enfrentar. Ao chegarem às margens do lago, a atmosfera parecia mais densa, como se o próprio ar estivesse carregado de uma energia pesada. O nevoeiro pairava sobre a água, tornando tudo ao redor obscuro e surreal. O lago Krama parecia mais imponente do que nunca, com suas águas escuras e misteriosas refletindo as árvores ao redor, criando um cenário fantasmagórico. Mas o que realmente os fez hesitar foi o silêncio absoluto. Não havia nenhum som de vida, nem o cantar dos pássaros, nem o farfalhar das folhas ao vento. Era como se o próprio lago estivesse aguardando sua presença. Vamos, disse Adi, tomando a frente do grupo. A cobra deve estar por aqui. Vamos pegá-la antes que ela nos ataque. Ele avançou sem olhar para trás, seus companheiros seguindo em silêncio, sentindo o peso do momento. Conforme caminhavam mais perto do centro do lago, o ar ficava mais gelado. Adi se aproximou da beira, olhando fixamente para as águas escuras, tentando detectar qualquer movimento. O coração de todos batia forte. Então, algo aconteceu. Um movimento. Primeiro, uma ondulação na superfície da água, quase imperceptível, como se algo gigantesco estivesse se movendo por baixo. Então, uma sombra. Uma enorme sombra se projetou da água, e os pescadores viram, pela primeira vez, o que realmente habitava aquele lago. A gigantesca cobra, Niai Lintan, surgiu das profundezas, com seus olhos vermelhos e brilhantes, fixados nos homens. Seu corpo, escamoso e sinuoso, parecia não ter fim, se estendendo por metros, envolvendo o lago como uma presença imensa e imponente. A serpente, com suas mandíbulas largas, exalava um cheiro nauseante que se espalhou no ar, e seu olhar penetrante era uma mistura de fúria e inteligência, como se soubesse exatamente o que os homens pretendiam fazer. O pânico tomou conta dos pescadores. Adi, que havia sido o primeiro a se aproximar da água, deu um passo para trás, mas foi tarde demais. A cobra avançou com uma rapidez assustadora, sua língua bifurcada se movendo rapidamente como uma serpente de fogo. Adi tentou levantar a lança para se defender, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, a serpente o pegou com a boca gigante, levantando-o do chão e arrastando-o para a água. Os outros pescadores ficaram paralisados por um momento, chocados pela rapidez do ataque. Quando a realidade os atingiu, tentaram correr, mas a serpente não os deixou. Com um movimento rápido, ela capturou o outro pescador, apertando-o em seu abraço mortal. O som do corpo sendo esmagado pela pressão das escamas era horrível, como um rugido abafado, e o cheiro de morte se espalhou por todo o lago. O pânico tomou conta dos sobreviventes, que correram sem rumo, tentando escapar da criatura. Mas a serpente parecia sempre estar um passo à frente. Era como se ela conhecesse cada movimento deles, antecipando suas tentativas de fuga. Aos poucos, o medo tomou conta de cada um dos pescadores, e a aldeia viu sua bravura ser transformada em um erro fatal. Ao final do dia, apenas 2 pescadores conseguiram escapar do ataque. Eles estavam ensanguentados e com os olhos vidrados de terror,
mas estavam vivos. O resto do grupo havia sido tragado para o fundo do lago, desaparecendo sem deixar rastros. Quando retornaram à aldeia, os sobreviventes estavam em estado de choque. Suas palavras mal eram compreendidas. Eles falavam sobre a serpente, sobre a imensidão do lago e sobre o olhar penetrante de Niai Linta. Mas o mais terrível era o silêncio que se seguiu à sua descrição. A aldeia inteira sabia que algo muito mais sinistro estava em jogo. Haman, com o coração pesado, apenas olhou para os jovens sobreviventes. "O erro de vocês foi ignorar o aviso", disse ele, sua voz profunda e cheia de tristeza. "Niai Linta não é uma criatura que pode ser derrotada. Ela é o guardião do lago, e o que aconteceu hoje foi o preço que todos pagamos por desafiar o equilíbrio." A aldeia, agora tomada pelo luto, compreendeu tarde demais o valor da lenda e o custo da desobediência. O lago Krama, com suas águas escuras e misteriosas, voltou a ser temido. O erro fatal dos pescadores deixou uma marca indelével na aldeia, um lembrete sombrio de que as lendas existem por uma razão, e quando desafiadas, elas podem trazer consequências irreparáveis. A aldeia de Krama estava em silêncio absoluto. A tragédia dos pescadores ainda pairava no ar como uma nuvem pesada e escura, e o único som que se ouvia era o vento cortante que passava pelas árvores, trazendo consigo o cheiro do lago. Os sobreviventes haviam retornado à aldeia, mas a alegria pela sua fuga havia se transformado em uma angústia profunda. Eles não conseguiam tirar da cabeça o olhar da serpente, os gritos de seus companheiros e o som do seu corpo sendo tragado pelas águas do lago. O medo se espalhava como uma doença invisível, atingindo a todos, deixando a aldeia paralisada. Nos primeiros dias após o ataque, a vida na aldeia parecia ter desacelerado, como se o tempo tivesse se distorcido. A rotina foi abandonada, e as pessoas se refugiavam em suas casas, evitando olhar para o lago, temendo o que ele agora representava. As famílias se reuniam à noite, sussurrando sobre o que havia acontecido, sobre a lenda que parecia ter se tornado realidade. O medo de Niai Linta, a serpente gigante, tomava conta das conversas. Haman, o ancião, passou a se tornar o único ponto de referência de sabedoria. Quando as pessoas buscavam explicações, ele as recebia com um olhar cansado, mas sempre com a mesma resposta: a serpente não é um monstro. Ela é o espírito protetor do lago. O que aconteceu foi o resultado de um erro. Um erro fatal que poderia ter sido evitado. Mas, apesar de suas palavras de advertência, os habitantes de Krama estavam paralisados, não sabendo como lidar com o terror crescente. Eles sentiam que algo mais estava prestes a acontecer, como se o lago, o centro de tudo, estivesse preparando uma nova vingança. A ideia de que a serpente estava apenas protegendo seu território, cumprindo um papel espiritual e guardião, parecia distante, como uma história de outros tempos, incapaz de acalmar as mentes aterrorizadas. Naquela noite, uma tempestade inesperada se formou no horizonte. O céu, antes claro, tornou-se rapidamente escuro, coberto por nuvens carregadas de eletricidade. Raios cortavam o céu, iluminando o campo e refletindo-se nas águas do lago, dando-lhe uma aparência de algo vivo, pulsante. O som do trovão parecia ecoar em cada canto da aldeia, e um vento forte trouxe consigo uma sensação de urgência, como se a natureza estivesse alertando para algo. Foi então que os primeiros sinais de que o verdadeiro desastre estava por vir começaram a aparecer. Durante a madrugada, os moradores acordaram com um som estranho vindo do lago, um murmúrio abafado, como se a água estivesse se movendo de maneira antinatural. Quando olhavam para o lago, não viam nada, mas podiam sentir que algo estava prestes a acontecer. Na manhã seguinte, a aldeia acordou em pânico. Os campos estavam cobertos por uma camada espessa de lama e o cheiro de podre tomava o ar. O que antes era um campo fértil, agora estava devastado, como se tivesse sido engolido por alguma força sobrenatural. O lago, que há pouco tempo parecia imenso e ameaçador, agora estava mais calmo, mas algo nele havia mudado. Sua superfície estava coberta por uma espuma densa e marrom, e o reflexo das árvores ao redor parecia distorcido, como se as águas estivessem distorcidas pela presença de algo oculto. O desastre não se limitava apenas à paisagem. A morte parecia pairar no ar,
e algumas pessoas começaram a adoecer de maneira estranha. Uma febre alta e repentina tomou conta de várias casas. Os sintomas eram semelhantes aos de uma infecção viral, mas com uma intensidade assustadora. Aos poucos, as pessoas começaram a entender que aquilo não era uma simples doença, era uma maldição, uma consequência direta da morte dos pescadores e do erro cometido ao desafiar o espírito do lago. Foi quando Haman, o ancião, decidiu revelar o que ele havia guardado por tanto tempo. Ele reuniu os poucos moradores que ainda estavam dispostos a escutá-lo e os levou até a antiga árvore de sua aldeia, um lugar onde os mais velhos costumavam se reunir para contar histórias e passar sabedoria. Lá, ele começou a falar sobre Niai Lintan, não como uma simples lenda, mas como uma força ancestral, um guardião que protegia o lago e tudo o que estava ao seu redor. Niai Lintan não era apenas uma serpente, disse Haman, sua voz grave ressoando no silêncio da aldeia. Ela é a alma do lago, o espírito que mantém o equilíbrio entre o mundo natural e o sobrenatural. A serpente não era a nossa inimiga, era a nossa protetora. E quando vocês a desafiaram, quebraram esse equilíbrio. O velho fez uma pausa, observando os rostos atentos dos aldeões, e continuou. O que aconteceu com os pescadores foi o preço de desrespeitar a natureza. Niai Lintan não matou os homens porque era malvada, mas porque seu espírito sentiu que a aldeia estava ameaçando o seu domínio. Ela não queria atacar, mas o fez para nos proteger. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de culpa. Alguns aldeões começaram a chorar, outros a olhar para o lago com um novo entendimento. Mas ninguém sabia o que fazer. A doença estava se espalhando, a terra estava destruída, e o lago, que antes era visto como fonte de vida, agora parecia ser uma força imbatível e ameaçadora. O céu escureceu ainda mais, e o vento se intensificou. Haman, com o semblante preocupado, olhou para o lago e falou, quase em um sussurro: o verdadeiro desastre ainda está por vir, e a única maneira de salvar a aldeia é restaurar o equilíbrio. Precisamos devolver o respeito ao lago. Precisamos pedir perdão a Niai Lintan. E foi nesse momento, no auge da tempestade, que o lago revelou a sua verdadeira força. A tempestade que devastou a aldeia de Krama não foi apenas uma força da natureza. Ela foi um sinal, uma mensagem que os moradores demoraram a entender. O lago, com suas águas turvas e misteriosas, agora refletia uma verdade que todos tinham ignorado até aquele momento. Niai Lintan, a serpente gigante, não era uma ameaça, ela era um guardião, um ser que tinha sido incompreendido, temido e até desafiado. Mas agora, após a catástrofe, uma lição estava sendo imposta àqueles que ousaram mexer com o equilíbrio natural. Os erros têm consequências, e não há nada mais perigoso do que a arrogância diante do desconhecido. Os dias seguintes ao desastre foram marcados por um silêncio profundo. Muitos acreditavam que a tempestade era apenas o começo de uma punição maior. Os campos, que antes eram produtivos, estavam agora cobertos por uma camada espessa de lama e desolação. O lago, no entanto, parecia se acalmar, como se estivesse assistindo a tudo, esperando que os aldeões finalmente compreendessem o que haviam feito. Haman, o ancião, não estava mais em sua casa, como antes. Ele havia se retirado para uma cabana isolada nas colinas, próximo ao lago. Poucos sabiam o que ele estava fazendo, mas aqueles que o visitavam notavam uma expressão grave em seu rosto, como se ele estivesse tentando completar uma tarefa que poderia ser a última. Ele falava pouco, mas quando o fazia, suas palavras eram cheias de sabedoria ancestral. Ele sabia que a aldeia não seria salva sem uma ação concreta, sem um verdadeiro reconhecimento do erro que havia sido cometido. As doenças que haviam se espalhado começaram a desaparecer aos poucos, mas a sensação de culpa permanecia. Os aldeões, que antes olhavam para o lago com medo, agora o faziam com um respeito renovado. Alguns começavam a pedir desculpas, em sussurros, para o espírito da serpente, acreditando que, de alguma forma, Niai Lintan poderia os perdoar. O ponto de virada aconteceu em uma manhã calma, quando Haman convocou todos os moradores para um ritual. Ele sabia que a única forma de restaurar o equilíbrio era através do reconhecimento coletivo do erro e da rendição ao poder do lago. Era um ato de humildade, de aceitar que a natureza, o espírito que protegia o lago,
não era algo que deveria ser desafiado, mas sim reverenciado. No centro da aldeia, onde o velho templo de Krama havia ficado, Haman montou um altar improvisado. No altar, ele colocou oferendas, frutas locais, flores silvestres e uma réplica feita de madeira de uma serpente, representando Nyai Linta. O povo de Krama se reuniu em torno dele, ansiosos e temerosos, cientes de que algo importante estava prestes a acontecer. Com a primeira luz da manhã, Haman iniciou o ritual, pedindo aos aldeões que se ajoelhassem e fechassem os olhos. Ele começou a entoar cânticos antigos, palavras que ninguém mais conhecia, mas que carregavam a força de gerações passadas. Cada palavra parecia vibrar no ar, reverberando nas paredes das casas e até nas águas do lago. O vento que antes estava calmo agora começou a soprar suavemente, e o reflexo do sol nas águas do lago iluminou o altar. Enquanto Haman realizava o ritual, os aldeões começaram a sentir uma sensação indescritível, como se uma presença invisível estivesse os observando. Alguns até viram uma sombra se mover nas águas do lago, mas quando olharam com mais atenção, ela havia desaparecido, deixando apenas a tranquilidade habitual. Foi ali, naquele momento, que todos entenderam que não precisavam mais temer a serpente, mas sim buscar sua aceitação. Nyai Linta não era uma ameaça. Ela era uma parte do ciclo da vida e da morte naquele lugar, uma força que ajudava a manter a paz e a harmonia. O ritual durou várias horas, e quando finalmente terminou, um profundo silêncio se fez presente. A aldeia parecia ter encontrado um tipo de paz que, até então, parecia impossível. A sensação de culpa que havia assombrado os moradores foi substituída por um sentimento de renovação, como se um fardo tivesse sido retirado de seus ombros. Nas semanas seguintes, os campos começaram a se recuperar. A terra, antes estéril, voltou a produzir, e o ar, que antes estava impregnado de um cheiro de morte e destruição, agora parecia mais fresco e limpo. O lago, com suas águas calmas, refletia o céu azul novamente. Alguns diziam que, à noite, podiam ouvir um sussurro suave vindo do lago, como se a serpente estivesse dando sua bênção. Com o tempo, as gerações mais jovens começaram a ouvir histórias sobre Nyai Linta e o que havia acontecido em Krama. Mas, ao contrário de antes, essas histórias não eram mais contadas com medo. Elas eram contadas com reverência, como um lembrete de que a natureza deve ser respeitada e que, às vezes, as lendas mais assustadoras escondem lições valiosas. A serpente gigante, agora parte da memória da aldeia, continuava sendo uma presença protetora, mas agora compreendida por todos. Haman, o ancião, voltou a ser uma figura central na aldeia. Ele não era mais visto apenas como um velho sábio, mas como alguém que tinha ajudado a salvar a alma da aldeia. Ele sabia que a verdadeira lição que a aldeia de Krama precisava aprender era essa: o respeito pela natureza, pelos seres que habitam a terra, e a compreensão de que a arrogância nunca pode superar o poder dos elementos que nos cercam. E, ao aprender essa lição, Krama se tornou uma aldeia mais unida, mais sábia e, acima de tudo, mais atenta ao equilíbrio que existe entre os homens e as forças que governam o mundo. A aldeia de Krama nunca mais foi a mesma. O erro que quase a destruiu foi também o que a fortaleceu. Nyai Linta, a serpente gigante, deixou de ser um símbolo de terror e passou a ser uma lenda que carregava consigo uma profunda sabedoria. Para os aldeões, a serpente se tornará um lembrete constante de que o respeito pela natureza é essencial para a sobrevivência de todos. O lago Krama, antes visto como um lugar amaldiçoado, agora era considerado um santuário, um local sagrado que preservava o equilíbrio da vida e da morte. A harmonia entre os homens e as forças naturais, tão fragilizada antes do desastre, agora estava restaurada, mas não sem cicatrizes. Haman, o sábio ancião, passaria a ser lembrado não apenas como o portador da sabedoria ancestral, mas como o líder que soubera guiar sua aldeia de volta à luz, após ela ter mergulhado na escuridão do erro. Ele sabia que o verdadeiro poder de uma comunidade não vinha da força, mas da capacidade de aprender com seus enganos e de se arrepender sinceramente. Quando os aldeões começaram a ensinar as crianças sobre a lenda de Nyai Linta, as histórias não eram mais contadas com o tom de medo que antes impregnava a boca dos mais velhos, mas com um respeito reverente e profundo. O lago,
com sua superfície tranquila, parecia esconder muito mais do que apenas água. Cada ondulação, cada movimento das águas, parecia guardar segredos antigos, histórias que só o lago e a serpente poderiam contar. Mesmo depois de tanto tempo, a presença de Niai Linta não era mais temida, mas sim aceita como uma força do bem. Alguns moradores ainda diziam ver sua silhueta nas águas durante a noite, mas agora, em vez de correrem, eles olhavam com gratidão, como se a serpente estivesse vigiando-os, zelando pela aldeia que um dia quase destruiu, mas que agora estava sob sua proteção. O culto à serpente havia sido substituído por um profundo e silencioso respeito. O erro cometido pela aldeia foi um espelho da arrogância humana diante do desconhecido, mas o perdão veio não pela força, mas pela aceitação de que nem tudo no mundo deve ser compreendido, nem tudo precisa ser desafiado. Alguns dos mais jovens, aqueles que haviam vivido os horrores do desastre, tornaram-se os novos guardiões do lago. Eles respeitavam as tradições, mas também sabiam que, por mais que a serpente fosse um ser imenso e misterioso, ela não era onipotente. Sua missão não era destruir, mas proteger. Ela era o equilíbrio entre a vida e a morte, o bem e o mal, o claro e o obscuro. Com o tempo, Krama se tornou um ponto de peregrinação para aqueles que buscavam entender o mistério que cercava o lago e a serpente. Muitos viajantes, curiosos e até céticos, tentavam ver Niai Linta, mas aqueles que chegavam até o lago com o coração puro, sem o desejo de explorar ou profanar, eram recompensados com a paz que emanava do local. Aqueles que vinham com segundas intenções, no entanto, jamais conseguiam encontrar o que procuravam. A serpente, como sempre, escolhia quem merecia ser testemunha de sua presença. Para os aldeões, as lições não pararam no respeito à serpente. O maior ensinamento que Krama carregava era o poder da comunidade. Unidos, os moradores haviam enfrentado o medo, a dúvida e a destruição. E juntos, haviam emergido mais fortes e mais sábios. Raman, o ancião, sabia que a verdadeira força de uma aldeia não vinha de suas defesas, nem de suas construções, mas de sua união e sua habilidade de aprender com seus próprios erros. E a serpente, silenciosa em sua vigilância, continuava a ser o símbolo dessa união. Os últimos anos de vida de Raman foram dedicados ao ensino das futuras gerações. Ele já não era mais o único portador da sabedoria, pois os aldeões agora a carregavam em seus corações e em suas práticas cotidianas. Krama, uma aldeia marcada pela tragédia, tornará-se um exemplo de resiliência, onde a compreensão do erro e a aceitação das forças naturais formavam a base de uma comunidade próspera e em harmonia com o mundo ao seu redor. O lago Krama e a serpente gigante de Niai Lintan continuaram a ser parte da alma da aldeia, como um eco silencioso das lições que o tempo nunca apagaria. As lendas, agora passadas de geração em geração, nunca mais seriam temidas, mas sim respeitadas, como um vínculo sagrado entre os seres humanos e as forças misteriosas da natureza. E assim, a história de Krama, a aldeia que desafiou e, por fim, compreendeu o poder da serpente, se tornaria uma lenda eterna, guardada não apenas nas águas do lago, mas no coração de todos aqueles que aprendem a escutar o silêncio das forças que nos cercam, a respeitar a natureza e a buscar sempre a harmonia. Prepare-se para descobrir os segredos mais assustadores e emocionantes deste canal. Se você adora histórias que te deixam na ponta da cadeira, deixe seu like e se inscreva agora. Não perca nenhum capítulo sombrio. Ative o sininho para ser o primeiro a desvendar nossos mistérios. Sua próxima aventura começa aqui. A única coisa que o canal Sombras da Serpente pede é para você se inscrever no canal. É de graça. É só clicar aqui. Inscreva-se.